Olha só, gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você acordar cedo, como tem feito todos os domingos, para acompanhar aqui o nosso Domingão do Carlão. Antes de apresentar o meu convidado, eu queria agradecer o apoio, o patrocínio pela terceira temporada seguida aqui da Employer. A Employer, que vocês sabem, é uma empresa de recursos humanos, uma empresa que entende tudo do RH, especialmente de trabalho temporário, tão necessário dentro do nosso agronegócio. Também queria agradecer a plataforma AgroRevenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Obrigado pelo apoio. Agradecer Grupo Public e vamos em frente, né, gente? Momento super importante, um domingão para lá de especial. Aqui do meu lado eu tenho a honra de receber o Luiz Carlos Bergamaschi, que é o presidente da ABAPA, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Ô, Luiz Carlos, obrigado pela sua gentileza, pelo seu tempo de receber. Eu sei que a sua agenda é extremamente corrida, então, muito obrigado. Viu? Obrigado a você, Carlão, e é um prazer estar aqui conversando contigo. Maravilha. A gente já sabe, talvez você já tenha assistido alguns programas nossos, digo sempre no meu programa que ninguém nasce presidente e todo mundo tem uma história para contar, e vocês que estão aqui no oeste da Bahia tem mais história ainda. Então, seja bem-vindo. Eu queria saber o seguinte de vocês: em que berço que você foi criado, como é que foi sua educação, se você foi criado na roça, onde você estudou, me conte aí pelo bate-papo que a gente teve aí na prévia, tem muita coisa interessante na sua vida. Sim, eu nasci na cidade de Xaxim, Santa Catarina, oeste catarinense. Meu pai era mecânico na época. Aí, com 1 ano de idade, ele mudou para uma fazenda que o meu avô tinha comprado, uma pequena área de terra. Vivi toda a minha infância nessa região, no interior de Xanxerê, demasiado próxima de Xaxim. Estudei numa escola de interior. Depois, meu pai conseguiu ônibus para irmos estudar na cidade. Morávamos ainda no interior e íamos para a cidade. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Essa história do interior, eu acho tão bonito. Vocês lá do Sul têm esse linguajar todo próprio, né? Gente, vocês sabem que eu também nasci na roça e moro, aliás, moro até hoje, praticamente a 3 quilômetros da casa do meu pai. E a gente falar que assim, a gente mora no sítio. E quando ele está falando aqui que mora no interior, ele está se referindo a exatamente isso. Não é na sede do município, mas é num sítio que, no meu caso, por exemplo, fica a 20 quilômetros da cidade. Eu não sei a distância de vocês, então eu queria... E até ao fazer esse comentário, já me identifico muito com a sua trajetória de vida, porque isso é uma trajetória muito conhecida e eu, para estudar, a gente teve que andar aí 5, 6 quilômetros para pegar um ônibus para ir para a cidade, né? Nós fazíamos o mesmo trajeto. Andávamos, acho que uns 3 quilômetros a pé, da fazenda até o asfalto. Tomávamos o ônibus até a cidade, que deram uns 6 quilômetros na época. Era mais perto. Só que lá é frio, né? Na época do inverno não era muito fácil, não. Precisa ter muita determinação, né? Muita vontade. Mas aí, depois meu pai mudou para a cidade, continuamos trabalho com agricultura desde pequeno. Meu pai era um pequeno produtor. E com 15 anos eu fui para Curitiba. Tinha que prestar o vestibular, então fomos fazer o chamado na época terceirão. Estudei em Curitiba. Aí me inscrevi para a Federal de Pelotas, passei em agronomia no primeiro vestibular que eu fiz. Me formei na Universidade Federal de Pelotas. E nesse tempo o meu pai comprou a terra aqui na Bahia, em Correntina, no oeste da Bahia. Eu acabei os estudos e vim para cá. E aí começamos toda essa atividade aqui na região da Bahia, no oeste da Bahia. Em 1990 eu me mudei definitivo para essa região. Interessante. Como é que era? Só para a gente ter uma ideia, né? Porque eu sou filho de... A gente falava, meu pai é um lavrador. Era esse o termo que a gente usava. Meu pai teve um sítio de 7 alqueire paulista, que deve dar uns 15 hectares, mais ou menos. E como é que seu pai descobriu o oeste da Bahia? Como é que foi essa gana de falar assim, queremos crescer, precisamos crescer? Foi um imperativo? Como é que ele descobriu? Na verdade, Xanxerê é tudo pequena propriedade, então não tínhamos como expandir. Plantávamos na nossa área, acho que eram 20 hectares que o meu pai tinha de área própria, e arrendávamos mais uma área, né? E tudo longe uma da outra, tínhamos que rodar com máquina na rodovia, e tinha problema nesse sentido. Então precisava expandir.
E tu sabe que por trás de tudo sempre tem a mulher que incentiva o homem. Sim, Eu acredito que minha mãe pediu, olha, tu precisa ampliar. E aí surgiu a Bahia, através de um amigo nosso. E meu pai fez parceria com essa pessoa, juntou o conhecimento que o meu pai tinha da agricultura e outra pessoa querendo investir em uma outra atividade. Então, o primeiro ano plantaram juntos, né? Essa iniciativa que viemos em 88, e a partir de lá, em 90, eu cheguei e comecei a dar minhas contribuições. Agora, você sempre quis, você falou que fez o terceiro ano lá em Curitiba, e você já sabia que queria ser agrônomo, isso também foi mais ou menos porque você já estava no negócio? Sempre trabalhei na agricultura, já com máquinas desde pequenininho, então estava na veia, estava no sangue, isso tudo. O difícil foi estudar, né? Ah, entendi. O difícil foi estudar, não. Mas quando eu fui para Curitiba, eu aprendi muito. O cursinho realmente entrega conhecimento e eu gostei de estudar. Aí fiz agronomia o mais rápido possível, me formei em 4 anos. E aí, com esse conhecimento, agora eu vou voltar para a atividade. E aí tinha mais terra para plantar aqui na Bahia e veio para cá. Na época que vocês vieram para cá, por curiosidade, com quantos hectares, como é que era aqui? Eu ouvi falar que aqui era a cidade se resumia a um posto de gasolina, é mais ou menos isso? Né? Mais ou menos isso, era tudo no início. O meu pai, na época, conseguiu comprar uma área pequena, plantamos 350 hectares. Ele juntou todas as economias que ele tinha, também a área era muito barata, né? Aí, com financiamento, abriu as áreas, começamos a plantar, com 350 hectares na época. Que coisa linda, né? Hoje isso virou o quê? Hoje nós estamos plantando numa área bem maior que isso, né? Começamos na época com soja, um pouquinho de arroz, mas já com soja. Depois introduzimos o milho. A partir de 96, a exemplo do Sul, introduzimos o plantio direto, o sistema plantio direto. Sim. Até porque era uma área que não tinha fertilidade, então precisamos construir a fertilidade. Já na época buscamos as informações que a Embrapa tinha através de palestras, aí tínhamos que fazer perfil de solo, porque essa região sempre tem algum veranico no processo, né? A recomendação era um solo de 20 centímetros, mas quando tínhamos veranico, faltava água. Então, precisava aumentar o perfil. Aí tombamos essas áreas com a Iveca, 40 centímetros de perfil, repomos o calcário e aí sim estruturou a produtividade. Aquelas limitações iniciais nós estamos vencendo com tecnologia e conhecimento. Aí depois na sequência introduzimos o algodão no sistema produtivo, um pouco de pecuária e agora recentemente a irrigação. Pelo potencial que a região tem do aquífero, então essa foi a evolução desses 34 anos, diríamos assim. Que mistura, eu diria assim, é uma história que mistura, eu fico sempre falando assim, mistura vários ingredientes, mas principalmente o ingrediente que transformou o Brasil, que é o ingrediente da junção da ciência, né, via Embrapa e outras instituições, com tecnologia e principalmente, eu falo, com o empreendedorismo dos produtores rurais, porque sem a coragem e o empreendedorismo não se faria nada, né? Eu diria que a coragem foi fundamental, né? Resiliência e tal, e acreditar, né? Se acreditou que aquilo tinha potencial e que se podia se transformar. É claro que teve muitos momentos que foram muito difíceis. Quando analisamos das pessoas que vieram na época, eu diria que 80% não sobreviveu, os 20% sobreviveram. Porque não era fácil, não tínhamos muitos créditos disponíveis, não tínhamos muito conhecimento, nem muitos recursos para isso. Até a aquisição de máquinas não temos a facilidade que temos hoje, a exemplo desta feira, né? Então tudo era muito escasso, com muito trabalho, dedicação e também eu diria um pouco de sorte, ser beneficiado num momento ou outro com uma chuva a mais, uma chuva a menos, uma decisão mais assertiva que as outras, fez com que prosperássemos e chegássemos onde chegamos hoje. Mas esse negócio de sorte, né? Eu gosto muito de uma definição do professor Roberto Rodrigues. Ele fala o seguinte, que a sorte é quando você precisa pegar um trem
mas você não sabe o horário do trem. Então você tem que ir lá para a estação e esperar o trem chegar, né? Você estava no lugar certo aqui, fazendo parte dos 20%. Esses 20% provavelmente tiveram sorte também, né? Eu dei muito trabalho, cara, e coragem. Né? A sorte tem que alcançar a gente sempre trabalhando, né? Ela geralmente é assim que as coisas funcionam. Né? Mas o trabalho é a parte da nossa atividade. Eu acredito que um trabalho bem feito com uma boa intenção, a gente colhe muitos resultados. E eu acho que a gente fez isso com muita vontade. E eu tenho satisfação em ter feito o trabalho. Faria tudo novamente. Gosto do que faço, sou apaixonado por essa região. E é muito bom. Trabalhar na agricultura, para mim, é fundamental. O curso de engenharia que você fez, ele deve ter te dado as bases para não, vamos dizer assim, para não entrar em desespero, quando de repente você viu um solo que não era aquilo que talvez você tivesse acostumado lá no interior de Santa Catarina. Santa Catarina tem um solo mais fértil. Eu fiz uma universidade no sul do país e nós viemos para uma região no nordeste do país. Então, alguns conhecimentos precisaram ser adaptados. Eu acho que Deus me deu a inteligência de respeitar a experiência que as pessoas tiveram aqui, inclusive a do meu pai, e aos poucos agregar o conhecimento que eu tinha como teoria e transformamos isso em prática. Quando meu pai plantava, o primeiro ano que eu vi, ele plantava com 40 sementes por metro linear. Era muita soja, muito grão por metro, muita competitividade. E a informação agronômica dizia que era muita. Agora, como você mudar uma coisa que a prática está sendo feita assim? A teoria diz que é diferente. Eu consegui convencer meu pai de reduzir para 30 sementes por metro. E depois eu consegui reduzir para 24 sementes por metro. Eu acredito que essas iniciativas, esse conhecimento, nós colhemos no outro ano que eu plantei, o primeiro ano que eu plantei com meu pai, a produtividade foi muito boa. Então, respeitando o conhecimento, tanto da prática quanto o conhecimento científico, aliando dentro do bom senso e do bom entendimento, acho que os resultados foram colhidos. Agora, você mostra, nisso que você está falando, me parece que existiu sempre um grande entrosamento entre você e seu pai, não houve assim um choque de gerações aí. Eu diria que existia muito respeito, né? Trabalhei a vida inteira com ele, desde pequeno, e também era uma paixão minha, e meu pai gostava do que ele fazia. Então, os defeitos que eu achava que tinha nele, eu tentava melhorar e aprender com os erros e o acerto dele. Esse trabalho contínuo entre eu e ele ajudou muito. Quando é que você teve tempo e começou a falar assim, eu preciso me dedicar um pouco também à causa de todos? Ou seja, começou a trabalhar em entidades de classe? Na verdade, eu recebi um convite, inicialmente na época da IBA, para ser delegado regional da minha região, que é o Rosário, lá em Correntina. Entendi. Eu acho que foi em 2009, eu não me recordo bem. E em 2010 eu recebi um convite da ABAPA, né? Acho que a presidente que me ligou na época para fazer parte da diretoria. A partir de então eu continuei dando a minha contribuição, tanto na ABAPA quanto na IBA. Participei também da Fundação Bahia, no Conselho Curador, mas sempre a convite das diretorias que estavam na época. Depois eu continuei sendo vice-presidente da ABAPA, na gestão da Isabel, depois na gestão do Celestino Zanella e também do Júlio Busato, que foi o último. E esse me convidou então para assumir a presidência da ABAPA. Na época eu não tinha condições. As entidades estão aqui em Luiz Eduardo, aqui em Barreiras, e eu moro a 200 quilômetros daqui, ou 260 de Barreiras. Então tem a questão da distância também para atender. Mas aceitei o desafio e agradeço ao convite e a oportunidade e tenho feito aquilo que eu consigo com o melhor das minhas forças, o melhor trabalho que podemos fazer. E tenho gratidão e respeito às pessoas que acreditaram no nosso trabalho. Agradeço muito a nossa diretoria. A diretoria da ABAPA é composta por pessoas dinâmicas, comprometidas e empenhadas. E isso facilita muito a nossa gestão. Eu acho que esse entrosamento que tem tanto a ABAPA, a IBA, a Fundação Bahia, as entidades aqui do oeste da Bahia, fizeram essa agricultura diferenciada. Esse bom relacionamento, enfrentar os problemas e encontrarmos soluções, eu acho que é o destaque que o oeste da Bahia tem
feito de diferente em relação às outras regiões. O presidente da ABAPA, você está me falando, também preside aqui um fundo que gere renúncia fiscal. Me fala um pouquinho disso. Quando foi criado a ABAPA, no ano de 2000, criou-se também o PROALBA, através do Fundeagro. É uma renúncia do ICMS que o Estado dá, parte desses valores é recolhido para o fundo. Esse fundo que ajudou a desenvolver toda essa região inicialmente. Para ter uma ideia, a questão de regularização ambiental foi o fundo que patrocinou, a construção de laboratório, a divulgação do algodão, e, enfim, outros programas que a ABAPA tem, vem desse recurso que é do Fundeagro. E todo o presidente da ABAPA também é presidente do Fundeagro. Então eu presido a ABAPA e o Fundeagro. Esse fundo, com certeza, deu uma contribuição gigantesca aqui para o desenvolvimento da região como um todo, né? Porque não é só o produtor de algodão, a região tem eu queria até que você me falasse um pouquinho qual que é se vocês têm estudos de qual é o impacto do algodão na vida das pessoas. Eu imagino que as cidades no entorno aqui, tudo cresce, né? Exatamente. Eu acho que foi uma atitude inteligente dos dirigentes da época, juntamente com o governo do estado, de abrir mão dessa renúncia fiscal e transformar isso em incentivo. Eu digo que esses recursos foram muito bem aplicados e temos excelentes retornos, né? Num processo de seriedade, de respeito, e tem sido multiplicado. E o algodão, como uma cultura que intercala com soja e milho, tanto no processo agronômico, no processo produtivo, tem trazido muito benefício. Eu diria que agronomicamente uma cultura se beneficia da outra, num processo de harmonia. E esse agronomicamente está integrado no meu entendimento, com esse respeito à natureza, né? Trazer longevidade, cuidar do solo, cuidar dos recursos naturais. Por outro lado, o algodão também agrega mais pessoas, emprega mais pessoas, valoriza um pouco o produto agregado, tem um pouco mais de valor. E as ações que foram feitas através dos programas da ABAPA, quando analisamos e estudamos isso na região, houve uma melhora. A melhora da mão de obra, da própria qualificação, uma melhora dos salários, e vemos isso nos nossos colaboradores, que hoje conseguem um emprego que remunere melhor, consegue estudar seus filhos, e eu acho que isso que é um diferencial. O sistema produtivo tem que estar preocupado com a sua produção, ser competitivo, ter recursos, mas precisa desenvolver a região onde ele atua, porque no final de tudo isso nós trabalhamos para as pessoas. Então acho que o algodão contribuiu muito para isso na região oeste da Bahia. Eu conheci aqui há 2 anos atrás e tive, você falou do Júlio, enfim, eu acho que meu primeiro contato foi com ele aqui, mas a gente fica impressionado, principalmente assim, eu acho até que eu sugiro a todos que vêm para cá, que ao invés de pegar um avião e descer em Barreiras, que ele pegue um carro em Brasília e venha de carro de Brasília para cá, porque vai ver uma paisagem assim, completamente... eu diria que é disruptiva essa paisagem, né? E como isso faz uma diferença. Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre essa cultura mesmo, falasse para mim agora o que a ABAPA, um pouquinho da história da ABAPA, vamos entrar um pouquinho nessa contribuição, porque eu lembro que eu conheci o Júlio, ele era presidente da Abrapa. Eu até, vindo aqui a primeira vez, eu fiquei impressionado com a tamanha, com o poder que vocês têm de comunicação, inclusive. Parabenizando vocês por uma campanha como, por exemplo, o Sou de Algodão. Eu acho que isso que eu trabalho com comunicação há muito tempo, e eu acho que isso é um case importante para o Brasil, um case para o agronegócio. Queria caminhar um pouquinho nesse sentido de, vamos dizer assim, mostrar quais são as ações da ABAPA. Eu diria, antes de contar as ações da ABAPA, contar um momento histórico do próprio algodão. Muitas pessoas eu acho que não conhecem. O Brasil, no passado, foi um grande produtor de algodão. Plantávamos 4 milhões de hectares, 4 milhões e 300, e produzimos em torno de 700 mil toneladas de algodão. Então, uma agricultura que foi, por algum motivo, não cuidamos de uma principal praga, que continua até hoje, que é o bicudo do algodoeiro. No final da década de 80, nós praticamente, de exportador de algodão, passamos a ser importador de algodão. E praticamente o algodão desapareceu do Brasil. Uma iniciativa, inicialmente em Mato Grosso, trouxe o algodão para o Cerrado.
A partir desse novo conceito, uma nova agricultura e um controle do bicudo, nós hoje estamos plantando 1.900.000 hectares no Brasil como um todo e estamos previsto colher 3,5 milhões de toneladas. Ou seja, reduziu muito a área e aumentou muito a produtividade. Então, esse algodão que trouxe esse desenvolvimento todo permitiu, com essas ações, que a BAPA também fosse criada e também a Abrapa fosse criada. E tivemos a primeira ação, eu diria, com recursos do próprio Fundeagro, um programa de fitossanitário, monitoramento da praga do bicudo. Então, esse programa continua até hoje, é uma ação que é realizada diretamente aqui na nossa região, que garante o controle dessa praga. E controle dessa praga precisa que todos estejam envolvidos. Não é só um controle químico, é controle químico, é biológico, é o controle social, eu diria assim, porque se eu não cuidar da praga, eu vou prejudicar teu algodão e vice-versa. Depois nós entramos com uma ação na OMC, que é um contencioso do algodão, contra o subsídio americano, conseguimos o dinheiro que hoje se transformou no Instituto Brasileiro do Algodão. Com esses recursos nós investimos em marketing do algodão, tanto é que promovemos o algodão lá fora através da ANEA, da Apex. Então esse é o caminho que o algodão vem seguindo, né? Atendemos a nossa indústria têxtil, que é uma grande indústria, 700 mil toneladas, e o excedente tínhamos que buscar mercado internacional. Então, ao longo desse caminho, nós fizemos todo esse processo. Revertemos uma situação de importador, atendemos a indústria têxtil e estamos exportando algodão. Hoje somos o terceiro país produtor de algodão no mundo. Conquistamos esse mercado com muito trabalho e, paralelo a isso, viemos desenvolvendo ações de acordo com a necessidade. Então, nós temos um centro de treinamento hoje para capacitar e treinar pessoas. Nós estamos aqui nessa feira que é a Bahia Farm Show, que tem máquinas de última geração com tecnologia, só que precisa de quê? Pessoas para atender essa tecnologia. E nem todas as pessoas tiveram a oportunidade de estudar, de se capacitar. Então, o nosso centro de treinamento atende a questão legal, que é a questão trabalhista, mas também dá esse treinamento. E fizemos isso para o nosso associado e também estendemos isso para a comunidade, ou seja, oferta de mão de obra qualificada. Paralelo a isso também criamos o Patrulha Mecanizada, que é um programa que nós temos. Nós temos 7.000 quilômetros de estradas vicinais aqui no oeste da Bahia e a trafegabilidade nem sempre era possível, né? Adequada, e tu sabe tudo quais os problemas que tem. Então se criou a patrulha inicialmente para dar manutenção nas estradas, depois vimos que isso não era o suficiente. E aí nós estamos hoje pavimentando a estrada. Então, até o momento, temos 265 quilômetros de estradas pavimentadas na região oeste da Bahia. Uma iniciativa que tem 50% do recurso do IBA, do produtor de algodão. 1/4 é o recurso da associação daquele trecho da estrada, do produtor rural. E criamos um outro fundo, que é a nossa co-irmã que atende, que é a IBA, que é o Prodeagro. É também uma renúncia do Estado, que participou com 1/4 do valor. Então, essas ações têm trazido esse desenvolvimento para a nossa região. Então, é um pouco das ações que a BAPA tem feito, além do laboratório, que você teve a oportunidade de ver aqui, quem não conhece. Temos o maior laboratório da América do Sul, uma área do Brasil, que entrega confiabilidade, entrega resultado para o produtor no tempo que ele precisa e também para o consumidor. São as ações que o algodão desenvolveu ao longo desses 24 anos que tem a BAPA. Eu, quando cheguei aqui, nessa feira este ano, né, eu até fiquei surpreso, porque aqui um pouco antes de a gente chegar na feira, tem uma construção, eu olhei, uma construção gigantesca, até brinquei que eu falei, será que eles estão mudando a cidade de Luiz Eduardo Magalhães de lugar, né? E vi lá a placa da Abapa e eu queria então, me parece que vocês estão se antecipando a um crescimento que com certeza virá, até por várias razões que você já colocou aqui, mas eu queria que você falasse dessa obra que está acontecendo aqui. Nós temos nosso laboratório, mas o espaço não permite mais ampliação, então decidimos construir uma nova sede. Esse laboratório contempla a necessidade atual, a nossa estimativa é que ele possa fazer até 40 mil análises por dia, e está preparado para irmos até 80 mil análises por dia. Então já está pronto, climatizado. E se tiver que aumentar, também tem espaço para aumentar. Então esse foi o primeiro objetivo. Aliado a isso, trouxemos a nova sede para cá, aproveitamos também para estar próximo da feira, fizemos um auditório, autorização da nossa diretoria, e também criamos um museu do algodão, um Cotton Hall.
justamente para quê? Para contar um pouco da história, né? E também para incentivar as outras pessoas a se inspirarem nessa história e levar conhecimento e informação. Eu vejo nas ações de vocês muita coordenação, assim, muito, parece assim, olhando o que está acontecendo hoje, me parece que vocês tinham desenhado isso lá, parece coisa que vocês falaram assim, há 20 anos atrás vocês se juntaram lá, falaram, vamos fazer o que vai acontecer nos próximos 20, 30 anos. Como é que vocês chegaram e qual que é o nível de, vamos dizer, como é que vocês, isso tudo é feito de maneira, vamos dizer assim, entre aspas, caseiramente aqui, vocês têm consultoria de fora, vocês me parecem gente de extrema organização. Eu acho que há 24 anos, se falássemos, nós iríamos pavimentar a estrada e asfaltar a estrada, ninguém acreditaria. Eu acho que foram surgindo da necessidade. Acredito que, diante das dificuldades, dos problemas, buscamos as soluções. Com as diretorias que passaram, que continuam no próprio conselho consultivo da ABAPA, foi buscar sempre soluções. Isso em parceria com os nossos parceiros do centro de treinamento, em parceria com o governo estadual, municipal ou federal, aquilo que precisa trabalhar para o setor nós vamos buscar. E é o que o setor conseguiu até o momento. E também citar aqui, você que é da área de comunicação, precisamos também, acreditamos que o setor tem que comunicar melhor. Sim. Né? E aí criamos o nosso prêmio ABAPA de jornalismo, justamente para valorizar o profissional da imprensa, o jovem que está ingressando como futuro profissional da imprensa, nesse caminho que eu diria de mão dupla, da informação ir e vir. Levar o conhecimento para a cidade, trazer da cidade para o campo, porque eu acredito que nós estamos no mesmo ambiente, sim, né? Tirar isso que o campo é assim, o campo, né? Então somos todos da mesma família, somos todos do mesmo ambiente. Exatamente. Isso valoriza o profissional, valoriza a atividade, o campo se comunica melhor nesse sentido. E é bom você receber esse profissional no meio de uma lavoura de algodão, a alegria dessa moçada, dos professores, toda a integração com a nossa equipe, contando as boas histórias e levando o conhecimento, tanto para um lado quanto para o outro. Eu acredito que esse conjunto, todos saem beneficiando, a região sai beneficiada, as pessoas saem valorizadas, que é o que realmente importa, nós trabalhamos para as pessoas. E nesse contexto, há esse desenvolvimento regional que você está vendo aqui. Eu queria mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores aí, a Employer que entende de tudo do RH, agradecer a plataforma Agro Revenda. Muito obrigado por Grupo Public, por estar sempre conosco aqui. E até te falar o seguinte, o nosso programa, a gente começou aí na COP28, na COP27 nós tivemos lá no Egito, na COP28 em Dubai, vamos estar participando esse ano da COP29 no Azerbaijão, ano que vem tem COP no Brasil, e esse tema é um tema relevante. Nós, como missão, a gente quer realmente levar as boas iniciativas brasileiras a conhecimento do mundo. Então, eu até convido a ABAPA e a vocês se juntarem a nós nesse momento. Eu tenho certeza que o algodão brasileiro deve ser assim, demandado lá fora hoje. O que eu diria que o algodão brasileiro, pelos relatos que nós temos, é o algodão que mais evoluiu nos últimos anos. Graças a esse trabalho que tem feito pela Abrapa, pela ANEA, pela Apex Brasil, de irmos visitar o nosso cliente, e também a missão contrária, trazer o nosso cliente para ver a nossa realidade. Sim. Nada melhor do que você trazer as pessoas para ver aquilo que é feito no campo, com seus próprios olhos, sentir aquilo que nós fizemos. E eu acho que esse o algodão brasileiro tem conquistado o mercado. Tem sido um fornecedor de algodão durante o ano inteiro, então o consumidor pode vir comprar algodão, tem qualidade, é um algodão sustentável. Eu diria que o Brasil faz uma agricultura responsável, aproveitando bem os recursos naturais que ele tem, respeitando as leis do país e a dedicação do produtor em fazer isso cada vez melhor. Ô Luiz Carlos, obrigado, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade e sempre estou à sua disposição. Parabéns pela tua história. Obrigado. É isso aí, gente. Mais um Domingão do Carlão. Eu vejo com certeza todos vocês domingo que vem, aqui mesmo, no canal do Boi. Valeu, gente. Fui.